Olá, bom, muito bom. Bem-vindos ao canal do professor Martins de Biologia. Vamos, nesse vídeo, abordar a estrutura básica do DNA, certo? Como se fosse uma parte 1, né? E na parte 2 nós vamos resolver um exercício da FUVEST, sobre DNA também. Bom, falando de DNA, em primeiro lugar nós vamos quebrar um paradigma sobre a descoberta, tá? Então, a descoberta do DNA não é de Watson e Crick, tá? Eles descobriram o modelo. Quem descobriu o DNA foi o bioquímico alemão chamado Miescher, tá? Johann Friedrich Miescher, em 1869. Ele estava trabalhando com núcleos celulares de glóbulos brancos, tá? E acabou descobrindo o DNA. É certo que ele não sabia exatamente qual a função do DNA, qual o seu propósito ali dentro da célula, mas depois dessa descoberta, muitos trabalhos foram feitos para saber o papel do DNA. Bom, segunda pergunta, tá? Do que é formado o DNA, afinal de contas, tá? Se o DNA é um polímero, qual é a unidade do DNA? A unidade do DNA é o nucleotídeo, tá? É o nucleotídeo. Então, os nucleotídeos são formados, cada nucleotídeo é formado por 3 partes fundamentais. Primeiro, o radical fosfato. O radical fosfato, ele é comum a todos os nucleotídeos diferentes, tá? Eu vou falar sobre cada um agora, tá? O radical fosfato. E o radical fosfato tem uma ligação covalente com um glicídio de 5 carbonos, chamado desoxirribose, certo? E a desoxirribose é ligada a uma base nitrogenada. Então, notem que fosfato e desoxirribose são os mesmos dos 4 nucleotídeos do DNA. As bases nitrogenadas é que são diferentes. Nós vamos encontrar timina, adenina, guanina e citosina. E não tem muita saída, gente. Esses nomes tem que guardar. Então, os nucleotídeos estão ligados entre si numa coluna, são 2 colunas de DNA. Eles são ligados entre si e uma coluna é ligada na outra. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, notem aqui, ó, os nucleotídeos aqui interligados, certo? Numa estrutura espacial aqui. Bem, agora eu vou voltar a falar sobre a descoberta. Afinal de contas, o que o Watson e Crick descobriram? Eles descobriram um modelo. Então, eles aparecem aqui, ó, nessa foto, mostrando o modelo do DNA. Mas isso foi importante? Foi muito importante. O modelo foi muito importante porque em cima do modelo, muitos outros testes puderam ser feitos baseados no modelo do DNA, que é um modelo de dupla hélice, tá? Uma estrutura helicoidal, certo, gente? É uma estrutura helicoidal de dupla hélice, que ficou famoso no mundo inteiro, tá? Esse trabalho é de 1953 e em 1962 eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, certo? E eu falei para vocês que os nucleotídeos são ligados entre si. Então, eles são ligados entre si por ligações covalentes. Eu vou usar aqui um ponteiro para mostrar. Mas o que liga um nucleotídeo ao outro? Tá? Uma ligação chamada ligação fosfodiéster. Fazendo uma revisão lá na bioquímica da biologia, né? Quando a gente estudou lá a ligação éster, é um oxigênio entre carbonos ali e tal. Aqui está dizendo que a ligação aqui é fosfodiéster. Então tem um fósforo com um éster para cá e um fósforo com um éster para cá. Então são 2 ésteres ali com um fósforo no meio, tá? Essa é a ligação fosfodiéster. Observe uma coisa, tá? Então tá aqui, eu vou mostrar um nucleotídeo aqui, ó, olha só, radical fosfato, tá? O glicídio de 5 carbonos chamado desoxirribose e a base nitrogenada. Estão vendo aqui, ó? Tá aqui a base nitrogenada. Tá aqui o nosso nucleotídeo. Ele está ligado por ligação fosfodiéster com outro nucleotídeo. Está aqui o radical fosfato, está aqui a desoxirribose e nós temos aqui a base nitrogenada. E segue também. Então,
tem uma ligação fosfodiéster aqui, tem outra ligação fosfodiéster aqui e aqui segue. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem, tá? Que essa ligação, ó, tem um sinalzinho aqui, ó, uma dica, ó, essa ligação é sempre 5,3. O que quer dizer com isso? Tem um 5 aqui, terminal, tá? O fosfato está ligado no carbono 5. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Contei os carbonos ali da desoxirribose. É uma pentose, tem 5 carbonos. Dê uma olhada na parte de bioquímica aí. Certo? Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, está ligado no carbono 5. Essa mesma desoxirribose tem uma ligação no seu carbono 3 com o próximo fosfato, que está ligado no carbono 5 da outra desoxirribose, que está ligado via carbono 3 no próximo fosfato e assim por diante, tá? Então, esse é o sentido, 5,3, certo, gente? É o sentido de crescimento do DNA, tá? E essa ligação 5,3 aí também é chamada de sentido da vida. Tem até alguns aspectos filosóficos que nós não vamos entrar agora nisso, tá? Sentido 5,3. Bom, uma outra coisa, por que a gente chama de ácido nucleico? Bom, Michel descobriu o DNA dentro do núcleo. Então ele disse, olha, tem um componente aqui com caráter ácido e está dentro do núcleo, eu vou chamar de ácido nucleico. E ficou, tá, gente? Mas nós sabemos que nós encontramos DNA dentro das mitocôndrias também, tá? Então, não é só no núcleo que nós vamos encontrar DNA. Tem um outro ácido nucleico chamado RNA, ácido ribonucleico. Muito bem. Diferenças básicas, rapidamente aqui, tá? O DNA tem duas colunas. Cada coluna com seus nucleotídeos conectados. O RNA tem uma coluna. Segunda diferença, o açúcar de 5 carbonos aqui é chamado de ribose, certo? Por isso ácido ribonucleico. E aqui, desoxirribose, por isso ácido desoxirribonucleico. Uma outra coisa, as bases nitrogenadas aqui, tá? São praticamente as mesmas, com exceção de uma. No DNA, nós encontramos timina, e no RNA nós encontramos uracila. No RNA nós não encontramos timina. No DNA nós não encontramos uracila. Então, eu tinha falado para vocês que um é chamado de ácido ribonucleico, porque tem uma ribose aqui, né? E notem, gente, carbono 1, carbono 2. Tem um oxigênio aqui no carbono 2. Então, por que ribose? Porque tem um oxigênio no carbono 2. Aqui, na desoxirribose, no carbono 2, não tem o oxigênio. Então, ácido hidroxirribonucleico ou ácido ribonucleico, certo? E aqui, ácido desoxirribonucleico. Em alguns livros eu já vi ácido 2-desoxirribonucleico, certo? Porque falta o oxigênio aqui, por isso desoxi, ó, no carbono 2. Tá? Essa é só a origem do nome. Então, eu tinha falado para vocês que o DNA tem duas colunas, tá? Duas colunas. E eu também tinha dito que o sentido das colunas é sempre 5,3, tá? Então, olha aqui, ó, olha só. O 5 está aqui, ó. Carbono 5 aqui, certo? Carbono 3. Carbono 5, carbono 3. E assim por diante, ó. 5, 3... 5, 3, tá? Esse é o sentido de crescimento, olha aqui, ó. A gente fala para que o aluno possa entender que uma coluna corre para um lado, tá? E aqui, ó, o sentido está inverso, ó, do outro, mas também é 5 e 3, tá? Olha aqui, gente, 5, 3, 5, 3 e 5, 3, certo? Então, as duas colunas são paralelas, mas são antiparalelas porque uma coluna corre numa direção e a outra coluna corre em outra direção, certo? Então elas fazem assim, ó, uma passa pela outra, tá? Então, notem uma coisa, tá? Os nucleotídeos estão ligados aqui por ligações covalentes, tá?
por ligações covalentes. Mas uma coluna de nucleotídeos está conectada a outra coluna de nucleotídeos por ligação intermolecular, ligações de hidrogênio, tá? Essas ligações de hidrogênio mantêm as duas colunas unidas. E pensem o seguinte também, tá? Quando as duas colunas elas fazem as ligações de hidrogênio, que são ligações intensas, tá? Elas fazem uma torção. Observem aqui, gente, olha só. Olha aqui, ó. Observem a torção. Essa torção é provocada pelas ligações de hidrogênio. Parece uma escada helicoidal, tá? Ou uma escada em caracol numa casa de 2 ou 3 pisos, certo? Ou no escritório que está interligado, tal, tem uma escada em caracol, certo? Se fosse uma escada de cordas, por exemplo, tá? Uma escada de cordas tem uma corda assim e um degrau, tá? Se for uma escada mesmo, né? Tem um corrimão. O corrimão é formado por fosfatos e desoxirriboses, tá? E o degrau é formado pelas bases nitrogenadas e as pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, melhor dizendo, tá? Então, se fosse uma escada, seria isso, tá? O corrimão, essa parte aqui, e os degraus, então, formados pelas bases nitrogenadas e as ligações de hidrogênio. Agora, voltando a falar da descoberta de Watson e Crick, é importante falar que para eles poderem montar o modelo, eles tinham que saber que base vai se ligar com a outra base, tá, gente? Então, eles usaram um trabalho de 1950, 3 anos antes da publicação do trabalho deles, de Chargaff. A bem da verdade, se não fosse a regra de Chargaff ou a descoberta de Chargaff, eles não teriam como montar o modelo de DNA. Não teria como, certo? Então foi através do modelo de Chargaff que eles conseguiram estabelecer o modelo de DNA. E no modelo de Chargaff, toda vez que eu tiver timina, toda vez que eu tiver adenina, eu vou ter timina do outro lado. Toda vez que eu tiver timina, eu vou ter adenina do outro lado. Certo? Toda vez que eu tiver citosina de um lado, eu vou ter guanina do outro lado. Certo? Toda vez que eu tiver guanina, eu vou ter citosina do outro lado. Ok? Certo? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Esse trabalho deu, vamos dizer assim, deu origem ao modelo. O certo era chamar, vamos dizer assim, o correto era chamar modelo de Chargaff, Watson e Crick, certo? Em função da importância do trabalho de Chargaff. Vamos pensar aqui num exercício rápido aqui sobre a ideia que Chargaff teve, tá? Se tivermos hipoteticamente um DNA com 1.500 pares de bases, destas bases, 10% das bases são de timina. Quantas bases de guanina teremos, tá? Então, se eu tenho 1.500 pares de bases, eu tenho, na realidade, 3.000 bases. 3.000 bases, certo? Então, se eu tenho 1.500 pares, eu tenho 3.000 bases. Se 10% são de timina, então eu tenho 300 bases. Então, pela regra de Chargaff, eu tenho 10% de adenina também, mais 300 bases. Eu totalizo 600 bases. Então, falta 2.400 bases. Então, 80% são de citosina e guanina, sendo 40%, então, 1.200 bases de citosina. Então, nós temos 1.200 bases de guanina. Tá? É essa que foi a ideia de Chargaff com relação à complementaridade das bases. As bases são complementares. Não dá para esquecer também a Rosalind Franklin, tá? Que é uma química britânica que trabalhou com cristalografia e raio-x. Então, é ela que, vamos dizer assim, descobriu a dupla hélice. Então, quando Watson e Crick eles foram fazer o modelo, eles já tinham os trabalhos de raio-x do Wilkins, trabalhos de raio-x da Rosalind, e já sabiam que ela afirmou que
que o DNA era formado por uma dupla hélice, certo? Então, nós temos aí a primeira imagem, né, chamada de foto 51, famosa no mundo científico, da primeira estrutura de dupla hélice do DNA. Então, o Watson e Crick só faltava colocar os átomos ali no modelo, faltava só colocar a complementaridade e fazer a dupla hélice conforme os estudos anteriores, né, fizeram. Então, sei lá, deveria ser a construção de um modelo baseada na Rosalind, no Chargaff, Watson e Crick, né? Esse seria o correto aí. Então, vemos ali que as pontes de hidrogênio, eu vou colocar o ponteiro aqui, porque tem uma coisa faltando, não sei se vocês conseguiram perceber, tá? Que são duas pontes de hidrogênio entre timina e adenina. Duas pontes de hidrogênio e 3 pontes entre citosina e guanina, tá? 2 pontes aqui, 3 pontes aqui, certo? Então vocês podem notar aqui, ó, olha só, que a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio faz um puxão e provoca esse efeito helicoidal na estrutura de dupla hélice do DNA, certo? Então aqui eu acho que ficou melhor demonstrado aí essa torção que ocorre no DNA. Se numa coluna de DNA nós temos essas bases, poxa, a gente volta para a regra de Chargaff. Toda vez que eu tenho adenina, eu tenho timina. Toda vez que eu tenho timina, eu tenho adenina do outro lado. Então é só complementar, ó. Olha só, adenina com timina, timina com adenina, timina com adenina, guanina com citosina. Isso aqui não dá para errar numa prova de vestibular, ou do Enem, ou de algum outro concurso, tá? Citosina com guanina e assim por diante. Certo? Bom, falando um pouquinho mais das bases nitrogenadas, né, nós temos bases com um anel só, que são citosina, timina e uracila, lembrando que essa base aqui, timina, só aparece no DNA, tá? Vou colocar aqui, e a uracila só aparece no RNA. Ok, gente? Esse anel aqui, tá? Mais uma vez lembrando a parte de bioquímica, vocês devem lembrar disso, tá? Parece um benzeno, né? Mas na realidade não é um benzeno porque é um anel heterocíclico com nitrogênio aqui, tá? Tem um carbono, tem um átomo diferente de carbono aqui. É um anel heterocíclico aqui, vocês estão vendo, ó. Então, quando tem um anel heterocíclico, nós chamamos de bases pirimídicas, citosina, timina e uracila. As bases púricas são formadas por 2 anéis também heterocíclicos, certo? Nós só temos 2 bases, aí, adenina e guanina. Citosina, adenina e guanina aparecem nos 2 ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA. Só que a 4ª base do DNA é timina e a 4ª base da uracila do RNA é uracila. Então chegamos ao final, aguardem a parte 2 sobre a estrutura básica do DNA. Grande abraço, inscrevam-se no canal, batam o sininho, certo? Dê o seu like, grande abraço, até mais!